Olá, amigos e amigas da Aberge, Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer estar convosco para poder debater um assunto de grande importância, tema que tenho também debatido com a Angélica, superintendente da querida Aberge. Trata-se do debate, do pensamento, de algumas reflexões acerca de avaliação, valuation, dar valor, avaliar algo. Não é nada trivial, nem tampouco fácil avaliar um bem, um serviço, um objeto. Daí a grande preocupação do mercado como um todo e o interesse nesse assunto é permanente. Afinal de contas, as pessoas querem saber quanto vale aquilo que elas possuem, quanto vale a sua propriedade. Então, eu desejo apresentar a vocês algumas temáticas relevantes do assunto, porque ele não se esgota, ele é permanentemente crescente e é objeto de estudos acadêmicos nas grandes universidades do mundo, assim como também objeto de preocupação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Todos queremos saber quanto vale alguma coisa. Daí, então, vejamos isso através de alguns itens. O que é valor? A rigor, o valor corresponde ao recebimento ou pagamento em dinheiro de bens ou serviços realizados por algo que foi transacionado, objeto de uma transação. Mais do que isso, é aquilo que, em geral, espera-se que tenha um preço positivo. Então, você dá valor ao que preza, ao que aprecia, ao que considera útil. Daí a importância de também conhecermos e sabermos se paga-se por ele, esse bem, ou não. Lembre também que usa-se muito essa terminologia para a sociedade avaliar pessoas. E aí surge aquela expressão: aquela é uma pessoa valiosa, aquela é uma pessoa de valor. É porque ela tem também padrões de conduta, padrões de normas, ética, percepções construtivas para ajudar com solidariedade uma comunidade, que lhe dão o apreço geral e a colocam justamente como uma pessoa que se entende valiosa, de significativa recomendação para todos na localidade em que habita ou para o mundo. Agora, há muitos sinônimos em relação à expressão valor e a busca da avaliação. Então, o que nós queremos a rigor é saber qual é o preço de algo, qual é a quantia que você dá, qual é o montante que aquilo tem, qual é a monta, qual é a quantidade, ou ainda é uma ordem de grandeza. Então, a gente necessita, para chegar, sobretudo no campo econômico, financeiro, gerencial, diretivo, a um montante, a um valor específico que se dá a esse objeto, bem ou serviço. E isso significa o seguinte, que quando você ingressa para calcular algo, você necessita estruturar esse trabalho. Ele necessita ser bem planejado, bem organizado, e você necessitará de vários insumos, diversos ingredientes para chegar àquele cálculo e para saber exatamente o quanto vale algo, né? Então, a avaliação em si, o processo de avaliação, é uma atividade de análise técnica, é para determinar o valor de um bem, de um objeto, de um serviço, e vai requisitar financistas, engenheiros, econometristas, estatísticos, arquitetos, corretores, seguradores, seguradoras, tudo profissionais conforme a especialização deles, a área e o setor, o tipo de objeto que você estará avaliando. E, obviamente, que pela demanda múltipla e também transversal que este assunto requer, não há dúvidas, você acaba se tornando um perito. Então, a peritagem utiliza e frequentemente há de ser objeto de uma aprovação prévia para você ter um especialista que conhece profundamente esse ramo e tem condições de fazer cálculos, projeções, estimativas, percepções numéricas, qualitativas e quantitativas adequadas. Agora, quais são os tipos de valor dos quais estamos falando? Quer dizer, se eu entro para avaliar algo, eu posso fazer um levantamento de vários tipos. Se eu quiser avaliar uma fazenda, ou uma chácara, ou um sítio,
ou um apartamento, ou um edifício no centro da cidade, se eu quiser avaliar quanto vale um supermercado, uma rede de supermercados, ou um conjunto de lojas, ou ainda farmácias, o que for, eu posso fazer levantamentos variados. Então, as metodologias necessitam ser muito bem estabelecidas e discutidas com quem quer conhecer o valor do que tem, do que lhe é propriedade. Você deve, provavelmente, utilizar o valor histórico, valor de aquisição, valor de compra. Mas há um problema. Entre a data da compra e a data da vontade da venda, pode ter transcorrido um tempo. E nessa hora, num Brasil como o nosso, instável como ele é, surge a inflação, a taxa de juros alta, o crescimento, a recessão e assim por diante. Então, a gente necessita tomar muito cuidado, porque o valor histórico pode não refletir o valor real de outro tipo, segundo de levantamento, que é o valor ou custo de mercado. E há um terceiro, que é o custo de reposição. Queimou um imóvel, queimou uma fazenda, neste processo de tantas secas, tantos incêndios que temos encontrado e visto com esta mudança climatérica, podem acontecer situações em que alguém diz assim: olha, queimou o galpão, quanto custa e quanto vale repô-lo? Porque eu quero ter uma avaliação sobre o que tinha e aquilo que agora eu necessito ter para reposição. Então, note-se, existem vários tipos de avaliação, e as avaliações, a rigor, são estimativas de um valor. Se você aceita ou não, se você entende que é correto ou não, recusa aquele valor que te é dado, é outra história. Por quê? Porque a avaliação ela é muito diferente em termos de avaliação de mercado e avaliação pessoal. Na avaliação de mercado, talvez você encontre uma melhor base de referência, porque numerosas opções de preços, lances, podem ser dados. Isso é muito típico nos mercados de leilões. Então, nos leiloeiros, você pode encontrar a venda, compra de imóveis, de quadros, de joias, de objetos variados, e cada um deles acaba tendo uma boa quantidade, quem sabe, representativa de lances, para no final você saber quanto de fato aquilo vale naquele momento, naquele local, dado o que a sociedade como um todo, ou conjunto de empresas e empresários, entende que algo tenha. Mas isso não necessariamente é tão correto assim quando você pensa em valor pessoal daquele objeto. Quantas vezes o fazendeiro, o dono da fábrica, o dono proprietário de um carro antigo, a pessoa que está lá dispondo de um quadro que foi feito pelo tio-avô, etc., tem sentimentos por aquele objeto. E aí o magnifica e o valor que ele dá é muito mais alto do que o preço de mercado. Então, estes elementos merecem muita atenção, porque estes diferenciais, esses hiatos, esses gaps, podem criar, obviamente, disjunções e contradições. Eu avalio que vale muito o que tenho, o outro avalia que aquilo não vale nada. E isso é muito típico, frequentemente, quando se quer vender um imóvel. Me lembra o caso de uma arquiteta que reformava apartamentos, mas ao gosto dela. Quando chegou o pessoal para avaliar e comprar os imóveis, não gostou do mármore de Carrara, menos ainda do mármore Nicarágua, dos diversos tipos de banheiros com excesso de luminosidade, com outros lugares com falta de plantas, com uma série de salas menores, quando, na verdade, o espaço podia ser aberto. E isso fez com que, simplesmente, ela não conseguisse vender os imóveis. Então, muito cuidado. O que é que você está avaliando, junto a quem você está avaliando? O mercado de afeições, de sentimentalismos, não deveria existir tão significativamente quando você quer se desvincular de um bem, quando você visa se livrar de algum objeto. Desse ponto de vista, então, a gente também há de lembrar que o valor de mercado depende muito do gosto, da linha de preferências, da vontade de obtenção, do aculturamento para entender que algo tenha ou não valor numa sociedade, numa comunidade. As pessoas querem ouro, as pessoas querem platina,
As pessoas desejam moeda, mas isso não significa que todo mundo deseje a mesma coisa. Então, é preciso visualizar claramente de que mercado estamos falando. E aí surge uma questão muito importante. Quais são os fundamentos, as hipóteses e os testes de hipóteses que vamos colocar sobre alguma coisa? Testar e criar fundamentos para avaliar é sumamente relevante. Então, é de se esperar que, sobretudo, quando fazemos uma avaliação de uma empresa ou a avaliação de um fluxo de receitas que virão a futuro e que possuem despesas associadas e que queremos trazer ao valor presente, pensemos exatamente em de que maneira essa avaliação funcionará. Dependeremos de cenários macroeconômicos. Então, dispor de informações bem fundamentadas, oriundas de fontes credíveis e oficiais, sobretudo as de governo, quando os governos possuem credibilidade e legitimidade, é de bom alvitre, é relevante. Exemplo, utilização de dados do Banco Central do Brasil, do Ministério da Fazenda, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da Fundação Getúlio Vargas e de outras entidades que possuem conhecimento profundo de dados macroeconômicos e que podem divulgá-los para todos como um todo. O teste associado a certas hipóteses é importante, porque na avaliação o que a gente quer saber também é se um negócio tem risco e se ele dá retorno. Então, essa relação e esse casamento risco-retorno, θR, é sumamente importante. Um bem que está vivenciando riscos baixos pode valer muito mais do que um bem que está sendo submetido a riscos altos de entre-safras, sequias, guerras civis, motins, o que for. Então, isso tudo necessita ser muito bem agregado ao estudo de valuation. Agora, vamos lá. Avaliar o quê? O que nós estamos, a rigor, querendo? Qual é o objeto? Bom, podemos querer avaliar o preço das ações. E o mercado está muito interessado em saber quanto vale uma companhia. Então, a rigor, o preço de uma ação versus a quantidade das ações deveria nos dar o valor daquela empresa, dada a visão do mercado. Por isso, tanta gente olha para a Bolsa de Mercado, Bolsa de Valores, B3, porque justamente ali, dada a cotação da ação, passamos a ter uma excelente referência, em conhecendo também a quantidade de ações, de quanto vale uma empresa. Atualmente, estamos vendo que no mercado mundial, uma empresa como a NVIDIA se torna de maior valor de mercado no mundo e vale inacreditáveis trilhões de dólares. Vale mais do que o PIB, Produto Interno Bruto, de diversas nações. Ou uma Microsoft, ou uma Apple. E aqui nós, no Brasil, também estamos preocupados e interessados em saber quanto vale uma Petrobras, quanto vale especificamente o Banco do Brasil, por que não pensar numa Gerdau, etc. Então, cada uma dessas organizações passa a ser avaliada pelo preço. E dentro do preço já está, no fundo, embutida a avaliação que os analistas, que os acionistas fazem sobre a evolução futura dessa empresa, dado o ambiente que a cerca. Agora, cada um dos itens tão sutis quanto aqueles que existem realmente a mercado definirá esse preço. E, por isso, o preço das ações pode oscilar, pode variar, e a gente tem que ficar de olho, né? Boa estabilidade do Conselho de Administração, significativa repercussão com legitimidade dos membros do Conselho. Preço da ação pode subir. Confusão no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal. Notícias de que há trocas do presidente da empresa. Pode cair o preço da ação. Há muitas questões que não são meramente contábeis financeiras, que você não encontrará apenas em balanço patrimonial, demonstração de lucros e perdas, demonstração de usos e fontes, demonstração de lucros, que é o que nos interessa, que vão fazer com que você defina se existe ou não, de fato, valor para uma empresa. Outra questão é avaliar o quê? Heranças. Então, você tem que fazer um inventário. Quanto vale aquela herança que foi deixada por um parente querido e amado? Os apartamentos, as ações, as contas em banco, as disponibilidades de um carro, as disponibilidades de heranças oriundas também de tapetes, de porcelanas, de armários, de móveis, de mesas,
e some tudo o que você quiser mais. Bom, muitas e muitas vezes isso implica num conhecimento detalhado e na abertura rubrica a rubrica de todos os itens. Mas olha só, avaliação do quê? Muitas vezes a gente faz a avaliação de bens patrimoniais, logo de imóveis. E isso é especialmente importante para aqueles que querem comprar e vender bancos, fábricas, sistemas, operações agrárias, qualquer coisa que a rigor seja um objeto econômico que tem motricidade, que faz produção. Daí, fiquemos atentos, porque nós estamos, por hora, somente falando da avaliação de ativos físicos, o que é muito diferente de uma valuation de intangíveis. Então, a rigor, você tem que pensar em dois tipos de avaliação. Avaliação de tangíveis num sistema de produção, que pode te levar a justamente pensar na evolução do fluxo de caixa futuro trazido a valor presente, descontado de uma taxa de juros para N períodos. Ou seja, somatória dos fluxos de caixa líquidos de um negócio que divida 1 mais I, onde I é a taxa de juros nominal, elevada para N períodos. Claro está que a gente simplifica essa expressão, porque frequentemente você, para N períodos, poderia ter, de fato, taxas de juros diferenciadas. Mas a gente pega alguma taxa de juros média de longo prazo para poder calcular isso com uma certa facilidade. Então, no fundo, uma avaliação é uma chutologia elegantíssima, mas ninguém é profeta para acertar em cheio. Então, há riscos de avaliação significativos, porque você necessita olhar para o mercado monetário, você precisa conhecer a política monetária associada à política fiscal do país, associada à política cambial do país, associada ao volume de reservas internacionais e à dinâmica das exportações e importações, ingresso de bens e serviços, contas de capital de todo tipo, evolução dos mercados salariais, dos mercados de insumos, evolução do comércio nacional e internacional, para, quem sabe, chegar a um bom cenário e, dali, então, criar uma avaliação adequada que seja de bom cheiro, de boa aceitação pelo teu demandante de uma avaliação e por você mesmo, dado aquilo que você tem que enfrentar. Desse ponto de vista, os bens intangíveis vão envolver marcas, patentes, direitos autorais, direitos de folclore, áreas reservadas específicas, como atualmente zonas de produção particulares. Cada uma destas tipologias de intangíveis necessitará ser trabalhada com o devido cuidado. Patentes, invenções industriais, podem valer milhões e milhões de reais. Então, é bom que a gente conheça a fundo qual é aquele segredo de produção industrial. São, muitas vezes, vasilhames com equipamentos especiais embutidos em máquinas que passam a ter valor, e aquela invenção é que torna o produto algo de especial que poderá chegar a mercado ao consumidor, que, ao comprar, coloca dinheiro na fábrica, na empresa, e aí, então, pela soma das receitas, você já começa a perceber, opa, isto daqui vai dar lucro. E daí, então, eu estou querendo calcular quanto vale aquela patente. Então, cada um desses elementos precisa ser bem estipulado, corretamente colocado, para que a gente entenda. A empresa não é, então, apenas avaliada por tangíveis, mas sim pela soma de tangíveis com intangíveis. Na avaliação de cenários macroeconômicos, a que eu me referi, novamente enfatizo, lembre que pelo menos um conjunto de variáveis merece muita atenção, sobretudo se você faz projeções oriundas do que virá e do que acontecerá em avaliações empresariais. Me refiro, então, à consideração da taxa de inflação. Qual é que você vai usar? IGPM da FGV, que é excelente, IGP-OD, DI, OG, qual? Oferta global, disponibilidade interna, de mercado. Cada uma dessas taxas é importante, mas será o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE? Ou então, peraí, vamos pegar o Índice de Construção Civil, né? Há muitas questões que estão embutidas aí. Discuta isso com os seus colegas para que você tenha algo que vá legitimando bem o seu trabalho. Agora, mais do que isso, é preciso pensar de que uma taxa de juros nominal há de ter uma taxa de juros real embutida. Então, a gente calcula a inflação e taxa de juros real. Mais do que isso, quais são os impostos que estão sendo pagos e a carga fiscal daquele bem, daquela fábrica, daquela unidade?
E os impostos a futuro? O governo vai aumentar ainda mais a carga? Ele parece insaciável no Brasil e quer sempre jogar tudo lá para cima. Então, se mais imposto ocorre e carreia-se sobre uma empresa, menos lucro espera-se ter. Logo, o valor da empresa vai cair. Então, a gente necessita pensar exatamente em cada uma das variáveis que pode afetar o negócio. O que considerar sob estas condições? Leve em conta o ambiente, macroambiente, microambiente, a utilidade que o bem possui, o estado de conservação que você o vê, você pode sentir quando toca um objeto tangível, liquidez, rentabilidade, endividamento, taxa de progressão dos lucros gerados pelo negócio. Especificamente, a gente tem que falar em avaliação sempre de lucros. Which are my gains? How much will I get from that? Então, quais são meus ganhos? Quanto é que eu vou ter disso? Je veux l'or. Je veux maintenir l'or. Je veux le poulet qui va me créer les œufs d'or. Eu quero a galinha dos ovos de ouro. Eu quero criar condições para sentir o brilho do ouro comigo, né? Já dizia até e queria manter isso o Harpagon em Molière. Mas muito bem, nossa preocupação também é a situação jurídica. Quantas e quantas vezes te vendem algo e depois você descobre que está tudo empenado, maltratado, em situação complicada, ou já foi hipotecado. Então, obviamente, que o valor de um bem livre, sem nenhum tipo de dívida, sem nenhum tipo de empecilho jurídico, é muito maior do que o valor de um bem que está já penhorado, empenhado, colocado como garantia, colocado como várias garantias para várias instituições, não quitado, com parcelas não pagas, com a descoberta de que existe, de fato, uma briga, como, por exemplo, em heranças, entre os herdeiros. Então, fique muito atento a todos esses elementos, porque, de fato, a matéria requer também o conhecimento advocatício. Eu vi, recentemente, uma empresa mostrar um valor fenomenal, mas quando abri o detalhe, descobri que a empresa já estava altamente afetada por dívidas insolúveis e, sobretudo, por uma série de brigas entre os sócios por conta de dívidas de uns para com os outros. Então, o valor da empresa não foi grande nem significativa, pouca gente se interessou em comprar. Como é que se chega, então, a esta noção de valor? Repare que eu já falei de uma fórmula, e a gente usa o valor presente líquido, um método de Gordon, a que chegaremos rápido. Mas, em essência, na hora da construção e no processo de desenvolvimento de uma avaliação, cria-se um laudo pericial. Também chamamos-lo de relatório técnico de avaliação. Espera-se que o laudo permita, de uma maneira mais formal, a apresentação dos itens que vão justificar o valor e o preço a que se chegou, daquele objeto, daquele bem. A que se atentar. Fiquemos sempre de olho e atentos às normas da ABNT, normas técnicas, do INMETRO, Instituto de Metrologia, do IBAP. Então, cada uma das entidades oficiais que há no Brasil nos dá também referências importantes para que vejamos quanto vale um objeto, quanto se depreciou, como podemos criar esse cálculo de depreciação, de valorização e assim por diante. Para que serve a avaliação e a valuation? As serventias da valuation são múltiplas. Então, em primeiro lugar, a gente deseja ter um bom controle patrimonial. Quanto vale o meu, o teu, o nosso patrimônio? Quanto vale a nossa riqueza? Quanto vale um objeto para os acionistas de uma empresa, para os controladores, para os minoritários? A gente deseja também, frequentemente, divulgar um valor para que o mercado, o conhecendo, diga, puxa, vale a pena investir, programar mais aplicações dentro desta organização, o que é valioso para quem divulga o valor e também para aqueles que necessitam da informação com vistas a fazerem aplicações, investimentos, alocações de recursos. É para otimização, então, de carteira, portfólio de investimentos, mas também pode ser para uma carteira de ações. Logo, quem calcula direito e bem, com o mercado concordando,
pode ter, assim, uma formação de carteira mais segura. Novamente, aquela questão associada a risco-retorno apresenta-se aqui. É para também uma boa comunicação de mercado e para gerar uma peritagem bem reconhecida. Entre os diversos métodos de valuation, que há pelo menos 8, e aí eu sugiro também pegardes e conhecer dos meus livros sobre finanças corporativas e avaliação, e artigos também que escrevi a respeito. Me sinto até muito honrado, porque ganhei o prêmio Ernesto Soraquin na Argentina, entre outros. Nós necessitamos estudar o valor presente líquido de um objeto. E espera-se que ele seja um valor positivo. Então, veja, basicamente, se trata de pegar essa fórmula somatória dos fluxos de caixa líquidos no tempo, da data 1 até n, que divida 1 menos a taxa de juros nominal, ou custo médio ponderado do capital, ou custo de oportunidade do capital, elevado a n períodos. O valor presente líquido é uma das formas de calcular, mas repare, ele se isenta de te mostrar os problemas jurídicos, os problemas específicos de escolha de macrovariáveis existentes numa modelação desse tipo. E é óbvio que você está querendo projetar um futuro que pode ter probabilisticamente maior ou menor probabilidade de ocorrência mesmo. Daí a grande preocupação. Será que estamos acertados? Será que de fato conseguimos? Para avaliar de outra forma, você também pode procurar utilizar o método de Gordon. Ele é muito simples. Está também associado a perpetuidades, a algo que se mantém perpetuamente, totalmente, eternamente, por tempo contínuo, alongado, longuíssimo, na sua carteira. Mas o método de Gordon é tão simples que, a rigor, falha frequentemente por conta das variáveis e dos valores que colocamos nele. A rigor, o método de Gordon nos diz que ele é igual ao fluxo de caixa que temos como que numa média ao longo do tempo, que divida a taxa de juros ou o custo do capital menos a taxa de evolução da distribuição e crescimento de dividendos na nossa empresa, no nosso setor. É G. Então, é, na verdade, algo como CF que divida I menos G. Você pode visualizar isso em muitas expressões de livros, como o Damodaran, da minha própria pessoa, do James Van Horn, de Brearley Myers Allen, e muitos autores em finanças corporativas. Mas é bom lembrar que essa expressão há de ser submetida a enormes cuidados e elementos comprobatórios de qual é efetivamente a taxa de juros de longo prazo que você trabalha, qual é a taxa de inflação que você acredita que terá num prazo que você vai estudar, e aí então sim, isso poderá permitir aliviar mais as dúvidas que a gente poderá ter em relação a essa metodologia. Os problemas de avaliação são muitas vezes grandes, porque você pode ter erros de avaliação ambiental, você pode ter a falta de dados e de informações, e o segredo de indústria, esse então, o pessoal não quer necessariamente divulgar tudo, e aí você pode ter problemas por não ter detectado, mesmo fazendo uma due diligence, alguma coisa específica. Enfim, do ponto de vista modelar teórico, é isso que a gente tem. Mas eu gostaria também de versar sobre o assunto em resumo, para você lembrar o que a gente aloca quando vai fazendo avaliações. Então, eu escolhi aqui alguns exemplos para que, em resumo, possamos tratá-los. Primeiro, vamos pensar numa fazenda, numa empresa agrícola. E aí, então, como é que o fazendeiro avaliou os seus bens e seu patrimônio? Muito bem, ele considerou todas as benfeitorias e todos os bens que possui dentro da fazenda. E entre eles merecem atenção terrenos, o pinheiral, o eucaliptal, bosques, né? As videiras que ele tem, a casa grande, a casa pequena, o casario dos serventes, os armazéns, as unidades fabris, galpões, estábulos, açudes, móveis da casa, piscinas, casas de energia, poços artesianos, cisternas, tratores, o pomar, o fundo de comércio,
o direito do produtor no Ministério da Agricultura. Então, na soma desses elementos como um todo, dadas as precificações cuidadosas itens a item, é que surgiu aí essa avaliação. Repare que este assunto, então, é pormenorizado, necessita ser feito com cuidado. Você pode ver isso através de um quadro, uma tabela. Da mesma maneira, para empresas, interessa conhecer as contas do ativo total, do passivo total, das demonstrações de resultados. Então, a abertura dessas contas é muito importante. E a gente tem que ver, então, no ativo, quanto tem em caixa, aplicado em bancos, contas a receber, especificamente quanto é que tem em estoques de produtos acabados, em vias de elaboração, de matérias-primas, e aí então vai somando, porque o valor de uma empresa frequentemente é dado por estes tipos de itens e muito mais, o ativo imobilizado, não é? Olha, o valor da fábrica, das máquinas, dos equipamentos, do pátio, algo a que a gente já chegará. E isso nos lembra muito o goodwill, o bom valor. Tem badwill e goodwill. O que a gente deseja é ter bens com goodwill, bom valor. Então, ali, a gente há de pensar também quanto vale, ademais da disponibilidade de caixa, do capital de giro líquido disponível, a soma dos valores que nos dizem qual é o fundo de comércio, qual é a clientela permanente e fiel, quanto compra, quanto me dá de margem, como me relaciono com ela, se ela se expande, se está comprando mais, porque há crescimento desse meu produto, desse meu bem, dessa minha fábrica, a disponibilidade dos meus direitos autorais, dadas as patentes que disponho, e cada um desses elementos somados, então, se for positivo no final, vai dar o goodwill. Agora, também nós temos elementos que são value destroyers. Então, na empresa, olhar cuidadosamente aquilo que pode destruir valor merece atenção especial. Me refiro a certos tipos de juros a pagar sobre empréstimos e financiamentos quando são caros, significativos, estão rodando eternamente. Empréstimos são essenciais, empréstimos são necessários, bem tomados expandem a empresa. Mas se há um momento delicado na organização por endividamento excessivo, nossa, a bola de neve pode acontecer, destrói valor. Então, a capacidade gerencial, a capacidade empresarial, como é que você vai avaliá-la se você está trazendo um fluxo de caixa presente, sem saber como é que o empresário se estará lá ou se comporta daqui a 5, 10, 20, 30, 50 anos? Esse é um problema de valuation extremamente sério. Então, é claro que a gente há de dar bom valor àqueles que são os bons gestores, àqueles bons empresários, àqueles que têm tino comercial, tino para inovação, capacidade de inventar e fazem a empresa sempre crescer. Pois uma boa inovação, um bom investimento, uma perpétua evolução com qualificação e mais competição, competitividade, é que levam a empresa a ter mais valor. E isso é estratégico e envolve a capacidade de ver a governança corporativa. Nas empresas, então, fiquemos atentos também a duplicatas descontadas, impostos a pagar, como ICMS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, PIS, COFINS, CSLL, IPI, meu Deus do céu, FGTS a recolher, INSS a recolher, credores diversos, borderô de descontos, porque isto não acaba e vai longe. Então, os fundamentos de uma valuation, sobretudo num campo industrial, podem levar a muitas análises de rubricas, tais como as que você há de pensar no ativo circulante, no realizável de longo prazo, especificamente, então, para você levantar um pouco de tudo, sobretudo o que há de imobilizado. Isso pode envolver temáticas, itens e rubricas tais como armazéns, parque hidráulico, parque de saneamento, sistema de guarda, sistema de monitoramento, sistema de segurança, linhas laboratoriais, armazenamento de bens, amuramento, capacitação para o ter unidade administrativa, o próprio terreno, máquinas e equipamentos, pátios, estacionamentos, cozinha industrial. Ufa! É muita coisa, né? Mas mais do que isso, não parou aí, não. Porque, novamente, agora a gente tem que também olhar nas indústrias, nas empresas, nos licenciamentos, e aí entramos intangíveis. O direito de uma licença, às vezes, para ser sacado no Brasil,
Não demora um aninho, dois. Pode criar exatamente sistemas e poderes monopolísticos ou oligopolísticos. Pode demorar 10 anos, 20 anos e não te dão. É uma luta conseguir alguma coisa no Brasil. Então, desse ponto de vista, somar o valor da licença de funcionamento, da licença ambiental, do licenciamento para utilização de águas, dos outros licenciamentos diretamente afeitos à produção, do planejamento da administração para a implementação de construções, dos projetos de engenharia e de construção, é também mister em correta avaliação. Daí, vá somando esses elementos todos e chegue a um valor. E é isso que vai permitir que você diga qual é o preço da empresa ou qual é o preço de uma ação. E daí, dadas as quantidades, a quanto você venderá o seu quinhão. Não há apenas isto em avaliação. O que nos interessa é que mantenhamos o nosso valor e acrescentemos a ele no tempo maiores valias. Então, toda empresa necessita ser bem acompanhada para sabermos se ela, de fato, possui liquidez, endividamento bem controlado, rentabilidade positiva e capacidade de crescer. É bom lembrar que no mercado de capitais, no mercado agrário, no mercado industrial, nos mercados de bens e serviços em geral, nós nos preocupamos também, após a ocorrência da estimativa de uma valuation, de um valor que é dado a um objeto, a um bem, a um serviço, com a continuidade. E essa é uma das questões mais complexas que existem, porque uma vez que te pedem para criar um cálculo de valor, você se dirá, o que é que eu faço com isso? Então, há de surgir também, junto aos peritos, junto à justiça, junto aos especialistas, junto aos empresários, junto às famílias, a figura do modelo de abordagem e de relacionamento para capacitação junto a possíveis compradores daquilo que você quer vender. Então, chamamos a esse MAR, modelo de abordagem de relacionamento, de estruturação capacitora de vendas. Então, a gente tem que estar preparado para criar uma política de preços, porque uma vez que temos uma avaliação, quereremos acreditar que aquele é o valor, pelo menos, pelo qual deveremos vender algo. Chamaríamos de preço mínimo, floor. Minimal price. Mas, obviamente, todo mundo quer vender por mais. E também sabe que agora entra aqui a teoria dos jogos. Se eu colocar um preço, o outro vai pedir um desconto. Até quanto é que eu cedo? Vale a pena? Então, se eu não ceder desconto, será que eu vendo? Será que o desconto será suficiente para atrair alguém? Então, desse ponto de vista, eu também tenho que pensar em cap e valores máximos. Digamos que um objeto vale 100 depois de uma avaliação. Eu talvez diga, porque eu virei a um vendedor ou proprietário de um bem, que começo com 120 para chegar aos 100 que avaliei de fato. Pode ser uma opção. Ou então vou dizer, não, vale 100, mas aceitarei com um desconto no máximo 10%. Então venderei até 90 aquele objeto. Então, cada uma dessas questões é estratégica em técnicas de vendas. E esta é uma das maiores e mais sérias questões que a gente pode encontrar. Ademais, não bastasse, é preciso saber se você está querendo vender algo no todo, agora que tem uma avaliação, ou em parte. Se você vai aceitar uma associação ou não, e que tipo de associação é. Daí a importância gigantesca do mercado bancário também, porque ele pode identificar uma joint venture, ele pode identificar sócios para um negócio. Então, através de um pool de pesquisas a mercado, bancos podem, sobretudo bancos de investimento e também bancos comerciais e bancos múltiplos, fomentar a boa ideia do encontro de agentes que queiram capitalizar um negócio. Isto tudo merece muita atenção técnica da gente. Espero que estes elementos tenham contribuído, através da Aberge, para o vosso conhecimento. Nós acreditamos, sim, que necessitamos, em tudo, acrescentar e dar valor. E entender que Ele está conosco, porque é o que desejamos positivamente. A todos, o meu abraço carinhoso, com o desejo de muito sucesso. Tudo de bom para vocês.